A palavra do Senhor diz em Rute, capítulo 4: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. E se pôs o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Dito sois hoje testemunha. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja Deus. Senhor, graças te damos mais uma vez pela porção lida da tua palavra, que por si só já edifica, já nos mostra um plano grandioso que o Senhor traçou na vida dessas pessoas, Senhor, de quem lemos. Rute, Noemi, Boaz, são aqui, Senhor, símbolos das nossas famílias, e cuja história nos apresenta um significado espiritual muito grande, Senhor, pelo qual nós entendemos que o Senhor também cuida das nossas casas. Nos ajuda a entender, ó Deus,
tudo que lemos, ó Deus, e a concretizarmos isso na nossa casa e aplicarmos ao nosso coração. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro fala de planos de Deus e da maneira como Deus age na vida de pessoas simples como eu e você. Já disse isso em todos os domingos deste mês de maio, neste púlpito, expondo esse livro. O livro de Ruth é escrito para nós olharmos para ele e nos identificarmos na história. Olharmos e percebermos que os dramas de pessoas que aparecem nas narrativas da palavra de Deus são basicamente os mesmos dramas do coração, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos e as mesmas tensões que nós também enfrentamos hoje quando o assunto é família. Isto porque somos pessoas de carne e osso, como a Ruth, como Noemi, como Boaz e como tantas e tantas pessoas nas quais Deus usou de intervenção, de providência, de revelar a sua glória, de mostrar que Ele é esse Deus grandioso, bondoso, que age sempre na vida dos seus filhos, chamando os seus filhos a ter uma vida com Ele e chamando toda a família a estar nos pés desse Deus, honrando esse Deus, crendo nesse Deus, conhecendo esse Deus. E esse livro também já nos mostrou que as maneiras de Deus agir na nossa vida nem sempre são tão facilmente compreendidas por nós. Todos nós já passamos, enfrentamos momentos da nossa vida em que as lutas, os lutos, as tensões, as provações nos fazem meio que bambear a nossa fé, nos fazem muitas vezes flertar com o desespero, com a desesperança, e só para a gente perceber quem é aquele que resgata a nossa casa, quem é aquele que tira o nosso coração de um poço tão fundo, muitas vezes, para nos colocar na sua presença, onde no fim das histórias difíceis pelas quais nós passamos, a gente perceba que sempre o Senhor esteve no controle, que tudo que acontece de bom ou de ruim ou de complicado, ou mesmo situações que não se resolvem no nosso tempo, que a gente tem que calmar, esperar, é tudo sobre Deus, é tudo agir de Deus, tudo se trata de Deus e nada se trata de nós. Tudo se trata de Deus viver em nós, agir nas nossas vidas, mostrar para nós quem Ele é e nos fazer olhar para Ele não com olhos de tensão, de dúvida, de incredulidade, mas de perceber que esse Deus vai fazer sempre a sua vontade prevalecer nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos mostrando quem Ele de fato é. Alguém já comparou a Deus à figura de um artesão, mais precisamente a figura de um tapeceiro, de alguém que trabalha artesanalmente, construindo o tapete da nossa vida, uma peça de arte. Porque o Senhor, ao moldar o nosso coração, Ele faz como um tapeceiro, colocando linhas claras e linhas escuras, entrelaçando fios e fios, cruzando fios claros e escuros, claros e escuros. É por isso que a nossa vida não é só cor de rosa, não é só vermelho, não é só laranja, verde ou azul, ou a sua cor preferida. A nossa vida tem umas linhazinhas escuras assim, que o próprio Deus coloca, só para que no final de contas, você olhe para a sua vida, não do lado do avesso,
mas do ponto de vista daquele que é o artesão, o tapeceiro. E veja que grandiosa obra de arte, que grande mosaico, que grande peça que Deus constrói na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, de tal forma que esse tapeceiro que é Deus, já sabe o fim desde o começo, já tem em mente que tipo de desenho no tapete da nossa vida ele quer fazer ao final, mesmo que ele tenha que entrelaçar linhas escuras no meio de linhas claras, como aconteceu com Ruth e Noemi, como aconteceu a fome em Israel, que levou essa família a ir para a terra de Moabe, procurar subsistência, plantação, sustento. Noemi perde o marido, seus filhos se casam com 2 mulheres moabitas. 10 anos depois, eles mesmos vêm a falecer. Linhas escuras são colocadas na vida dessa família. Tudo para que o Senhor agora feche essa história com linhas muito claras, mostrando que tudo isto aconteceu de forma a influenciar os destinos da família de Ruth e Noemi, o que gera para o próprio povo de Deus uma esperança de dias melhores do que os dias dos juízes, que é quando essa história acontece. Esse texto termina falando do rei Davi e termina dizendo que toda essa história aconteceu e Deus fez desembocar na genealogia de um grande homem do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, e que 1000 anos depois geraria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. De tal forma, meus irmãos, que tudo que aconteceu com Ruth e Noemi neste livro sempre teve um alvo maior da parte de Deus, seja para o resgate, seja para que essas 2 viúvas não morressem de fome, seja para que o Senhor mesmo concretizasse na história os seus grandes planos. A gente entra no capítulo 4 com essa visão. Todas as coisas que foram levantadas, todos os fios soltos, levantados nos capítulos 1, 2 e 3, são agora atados no capítulo 4. Tudo se encaixa, tudo vai se formando para culminar nesse resgate maravilhoso da parte de Deus. Capítulo 4, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai dizer que é Boaz agora que toma a iniciativa. Ele promete que vai resgatar Ruth no capítulo 3. Mas ele fala, existe um parente que é mais chegado do que eu, e ele é apto, elegível para casar com você. Eu vou falar com ele. Se ele não quiser, eu mesmo resgato você, Ruth. E diz isso que a iniciativa, no capítulo 4, começa com Boaz. É ele que vai para a porta da cidade, senta ali, o resgatador, esse parente de que Boaz havia falado, ia passando. E ele chama esse rapaz para sentar e conversar e fazer negócio. Olha que interessante. No capítulo 2, a iniciativa em prol da família, de cuidar da família, parte de Ruth. Ela que se levanta de manhã cedo para colher espigas. Mas, no capítulo 3, é Noemi que toma a iniciativa de planejar o encontro de Ruth com Boaz. E agora, quem toma a frente da situação, a fim de preservar e lutar pela família, é o próprio Boaz. A diferença é que o que era antes uma situação apenas familiar se torna uma situação pública, para que toda a cidade, para que os anciãos que representam a cidade possam decidir a respeito dessa família, como era o costume em Israel.
Noemi disse que Boaz não descansaria, e ele cedo começa a resolver o assunto. Diz o verso 1 que nós lemos, que ele vai para o ponto mais propício da cidade, onde você pode encontrar alguém, que é a porta da cidade. Isso é interessante, porque em Belém, que é uma cidade pequena, todas as pessoas tinham que passar pela porta da cidade, seja para viajar para as outras cidades, seja para ir para o campo. A porta da cidade era também o lugar onde se faziam os acordos, as transações, as compras e vendas, onde estava o mercado da cidade. Era uma espécie de centro cívico, era um lugar para onde as pessoas convergiam. É o lugar, por exemplo, em que mais tarde os próprios profetas de Deus vão lá fazer as suas pregações. É onde o povo está, é onde as pessoas vêm, é onde as lideranças se reúnem para decidir. E Boaz faz aquilo que é o melhor para a sua família. Se é para resolver uma situação, façamos do jeito certo. Vamos observar os costumes, vamos observar a lei de Deus. Eu quero resgatar a Ruth, mas tem um parente mais próximo na linhagem de sucessão da nossa família, de Elimeleque. Então, vamos decidir da forma correta. Verso 2 diz que chega lá o rapaz, chega lá o parente, que o texto não diz o nome dele, mas que era mais próximo, né, na linhagem de Elimeleque, mais próximo do que Boaz, e apto para resgatar Ruth. Isso levanta já uma tensão no texto, porque o capítulo 3 termina com uma promessa, e termina dizendo que Boaz quer resgatar a Ruth, não só por uma questão de misericórdia, não só por uma questão de obrigação, mas ele de fato se impressiona com esta mulher, e chama essa mulher de virtuosa, eleva ela ao grau mais alto do livro de Provérbios, uma mulher séria, uma mulher forte, uma mulher de quem Deus não se envergonha. E ele coloca o assunto diante dos 10 anciãos da cidade, uma espécie de conselho municipal que decidia a respeito desses assuntos, sobre família, sobre terra, sobre resgate. E Boaz começa no verso 3, expondo o assunto, não diretamente, mas falando da terra, para só então chegar na questão do resgate da viúva. Olha comigo com o texto. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, que tornou da terra dos Moabitas, Noemi, que tornou a tem para venda. E ele fala no verso 4: resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra essa terra, e se você não quiser comprar, parente, deixe que eu compro. E quando ele fala isso, o parente responde dizendo: eu compro a terra, sem nenhum problema. Aí Elimeleque, de forma estratégica, colocando as coisas na sua devida ordem, diz no verso 5, olha, você quer comprar a terra? Ok. Só que vem um bônus nesse pacote. Você vai ter que resgatar Ruth, a Moabita, nora de Noemi, que veio com ela da terra dos Moabitas. E de propósito, ele coloca a expressão Ruth, a Moabita, que, como eu já disse para você, é enxergado, e se pode se dizer, no lugar de Moabita, feiticeira perigosa, uma mulher de costumes estranhos ao povo de Israel. A não ser que você conheça muito bem o caráter dessa mulher, o seu rótulo de estrangeira, de Moabita, naqueles dias, não abria portas, mas fechava portas. Uma nação rival do povo de Israel. E Boaz fala isso para o parente: no dia em que você resgatar a terra de Elimeleque, a herança e tudo quanto ele deixou após a morte, você vai ter que, a proposta de acordo é essa, você vai ter que exercer a lei do levirato.
Você vai ter que se casar com essa viúva para dar um herdeiro a ela e suscitar, ou seja, preservar toda a linhagem de Elimeleque. E aí, meus irmãos, o que acontece no texto? No verso 6, o resgatador diz assim: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Em outras palavras, esse homem declina da proposta. A terra eu quero, mas resgatar Ruth e dar a ela filhos que, quando mais velhos, vão reivindicar a terra para si, né? E sem custos, eu vou ter que ainda sustentar uma viúva e sustentar a sogra dessa mulher. Diz o resgatador: isso é pesado demais para mim. Essa Ruth moabita eu não quero. E aí Boaz, percebendo o que está acontecendo, encontra a oportunidade propícia para cumprir a sua promessa. Ele reúne, e aí a cena é a seguinte: ele está com parente, está com 10 anciãos, e o povo vai vendo aquilo, vai se achegando, e faz aqui a cerimônia da sandália, né? Não aparece na Bíblia em outro ponto esse tipo de ritual, essa forma de confirmar negócios, ou seja, o parente tira o seu calçado e entrega a Boaz, dizendo: o meu direito de reivindicar essa terra, ou o meu direito de se casar com Ruth, eu renuncio em prol de você. É nisto que consiste você tirar o seu calçado e dar para a pessoa. Nós estamos falando de uma cultura 1000 anos antes de Cristo, onde os símbolos, onde os rituais, onde demonstrar as coisas publicamente, em forma de gestos e símbolos, é altamente valorizado, é altamente profundo. Isso demonstra uma profunda fidelidade, aquele tipo de permuta, de negócio, que se está fazendo para resgatar a terra e também a mão daquela viúva que é Ruth. E aí, meus irmãos, o que acontece no texto, nos versos 9 a 12, é aquilo que se levantou no capítulo 3. Boaz promete que vai resgatar a Ruth, que vai se casar com ela, que vai dar herança, que vai dar filhos a essa mulher. E no verso 9, esse homem vira aos anciãos e a todo o povo ali presente: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo quanto pertencia. Aí ele cita os 3 homens que se foram: Elimeleque, marido de Noemi, Quilion e Amalom, que era marido de Ruth. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos à porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. E feito isso, meus irmãos, o povo observando o que Deus estava fazendo com aquela família, e as confirmações, que, como eu disse no início, os atos de Deus, que se expressam através de gestos de fidelidade das pessoas, pelas quais Deus age não apenas sobrenaturalmente, mas age por meio de decisões simples, onde se cumpre promessas, onde se renuncia em prol da família. Veja o que o texto diz diante desse ato que Boaz realiza. Verso 11: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: nós somos testemunhas, e proferem uma bênção sobre essa casa. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Lia, Raquel e Lia, que foram mães do povo de Israel. Sabe o que é isso, irmãos? É dizer para Ruth:
Você que era moabita, você que chega em Israel com a reputação de uma bruxa perigosa, agora, pelo amor a Deus, pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua decisão de não abandonar a sua família, pela sua decisão de não largar de mão da sua sogra no momento que ela mais precisava de você, tudo isto está sendo coroado por Deus, recompensado por Deus, com a bênção de Deus e com a homologação de Deus, de que você não é mais uma simples mulher estrangeira, mas seja com a sua casa, Boaz, que se casa agora com Ruth, como o Senhor fez a Raquel e a Lia, fazendo delas mulheres frutíferas, fecundas, que vocês deem muitos filhos, porque essas duas mulheres fundaram um povo, ajudaram a fundar um povo. O Senhor chama para a história do seu povo quem Ele bem entende, quem Ele bem entende. Usa uma mulher estrangeira para entrar na genealogia do rei Davi e para entrar na genealogia do Senhor Jesus mais tarde. É isso que está acontecendo nesse texto, um reconhecimento dos atos de misericórdia, de lealdade, de luta pela família, que Ruth plantou lá na terra de Moabe e colhe na terra de Israel, na casa do pão, em Belém, no clã de Efrata, como diz aqui o texto. E aí esse texto termina com essas palavras de bênção: seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor der a esta jovem. Pérez, meus irmãos, é neto de Jacó, é filho de Judá, foi quem gerou aquele povo, o clã dos Efrateus que viviam em Belém. Ou seja, a maioria das pessoas que estão ali pronunciando essa bênção são descendentes diretos de Pérez, filho de Judá, neto de Jacó. E o desejo do povo é que com Ruth, a moabita, Boaz formasse então uma família forte, que fosse profundamente usada. E anote esta palavra: usada por Deus para levantar o seu povo. E o texto termina nos falando da herança do povo de Deus. Diz que Boaz toma, no verso 13, a Ruth por esposo. Deus a abençoa a Ruth com uma gravidez e ela dá luz a um filho. As mulheres viram para Noemi e dizem: Noemi, seja o Senhor bendito, porque não deixou de te dar um neto para ser teu resgatador. A história começa com Noemi e termina com Noemi. Ruth e Boaz saem de cena completamente agora. E aquela mulher amargurada, lá do início do capítulo 1, que chega no final do capítulo 1 dizendo: eu sou uma mulher amarga, não me chame de Noemi, me chame de Mara. É agora a mulher a quem o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, abençoa com um neto. Isso não é apenas um neto que nasce, mas é a esperança de resgate, de sustento, da família estar forte, de haver herança para aquela linhagem de Elimeleque. O marido que havia morrido agora tem um herdeiro para prosseguir com o nome, com a família e com tudo que o Senhor tem para fazer na história dessa família. Que ele seja bom nome em Israel. Diz o texto no verso 15: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. As mulheres estão falando para Noemi isso. Veja o que a tua nora fez por você. Olha pelo todo o propósito de Deus usando Ruth na sua vida. Ela de fato
é melhor para você, a tua nora é melhor para você do que 7 filhos. E olha como é que o texto bota. As vizinhas, verso 17, lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. O filho é de Ruth, é de Boaz, mas a bênção é da avó. Curiosamente, é a avó que se aproxima do neto, que passa a cuidar do neto e que trata do seu neto como se fosse seu próprio filho, porque reconhece o agir de Deus, a providência de Deus na vida dela, de restaurar o seu coração, de não deixar que a sua linhagem perecesse na história. E o texto termina de uma forma interessante. Todo estilo narrativo desse texto dá lugar a uma genealogia, dizendo que o filho a quem Ruth e Boaz dão à luz se chama Obed. E esse cara é ninguém menos do que o avô do rei Davi. Vocês conhecem a história do rei Davi? O homem levantado por Deus para chamar o povo de Deus de volta à adoração. O livro de Juízes, onde a história de Ruth passa, termina dizendo que não havia rei na terra. E por não haver rei na terra, cada um fazia o que parecia correto. Cada um tinha suas verdades, era uma bagunça total. O livro de Ruth termina dizendo que o Senhor cuidou de uma família, resgatou uma casa, e disso tudo nasce aquele que vai ser avô do rei Davi. Por isso termina com essa genealogia, que às vezes a gente passa a leitura assim meio batida, mas diz o texto aqui: as gerações de Pérez chegam até Salmão, que gera Boaz. Boaz de Ruth gera Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A nossa família, irmãos, e o que eu vim dizer nessa manhã aqui, encerrando esse ciclo de pregações, é que a nossa família pode ser muito usada por Deus para abençoar muitas vidas. Eu vim dizer também que a nossa família deve ser uma família não só abençoada, mas abençoadora. Porque o bem-estar da nossa casa não se trata apenas de recebermos bênçãos da parte de Deus, mas também de mostrarmos fidelidade a esse Deus que nos abençoa. Eu quero dizer para vocês algumas características de uma família que é usada por Deus, como foi esta família usada pelo Senhor para trazer fortalecimento para os destinos do povo de Israel. Porque é assim que o texto termina. E o texto termina assim para nos mostrar que todo o sofrimento pelo qual essas viúvas passaram, toda a providência da mão do Senhor em unir Ruth com Boaz, para ao final ela casar-se com ele e ser resgatada, nada mais é do que o jeito de Deus, o modo de Deus, de trazer redenção de volta para o seu próprio povo. Como que é uma família usada por Deus, irmãos? E a gente tem que pensar agora na nossa família. A gente tem que pensar agora no nosso casamento, nos nossos filhos, nos relacionamentos que temos dentro de casa, com os nossos parentes. Como que a gente pode ser? Quais são as características de uma família usada por esse Deus? Primeiro, a família usada por Deus, ela é fiel aos planos do Senhor. A família usada por Deus, ela é fiel aos planos de Deus. Esse texto, esse livro é marcado por atos de amor, misericórdia, lealdade e de fidelidade aos mandamentos do Senhor. Ruth é fiel a Noemi, não abandona a sua sogra. Noemi se levanta e elabora um jeito, uma proposta, um plano para unir Ruth com Boaz, e no final Boaz se mostra
fiel à promessa que fez de resgatar, não apenas Ruth, mas resgatar toda essa família, de levantar de volta a linhagem do seu parente Elimeleque, e de forma limpa, dentro da legalidade, e fala publicamente que vai resgatar Ruth e a herança de Elimeleque. Deus o usa para resgatar toda a família, e por isso esse final acontece. Meus irmãos, os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para a nossa casa, exigem de nós sermos fiéis a Ele. Você é uma pessoa fiel a Deus? Não estou perguntando se você é membro de igreja, tem hábito religioso, não estou perguntando isso. Estou perguntando se você é fiel ao Senhor, de tal forma que essa fidelidade ao Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, serve de testemunho dentro da sua casa. Porque toda família usada por Deus, toda família a quem o Senhor levanta para concretizar os seus propósitos, vai ser sempre uma família fiel a Deus, fiel ao Senhor, fiel aos seus planos, fiel aos seus mandamentos, fiel e ter compromisso com esse Deus. Sem fidelidade, meus irmãos, os planos de Deus para a nossa vida passam despercebidos. Essa é a grande verdade. E sem sermos fiel ao Senhor, a nossa casa sucumbe. Talvez muitos problemas hoje que a gente enfrenta dentro de casa, que os crentes em geral enfrentam em seus casamentos, seriam facilmente resolvidos com a simples decisão de nós amarmos a Deus, sermos fiéis a Ele. Certa vez eu estava num evento, num retiro, a respeito desse assunto, e o pastor que lá estava assustou todos nós, dizendo: eu não sou fiel à minha mulher. Assim, eu não sou fiel à minha mulher. Todo mundo: pastor, que isso? O senhor não é fiel à sua mulher? Não. E antes que a gente se desesperasse, ele disse assim: eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao Senhor. E por ser fiel ao Senhor, é que eu sou fiel à minha esposa. Porque o dia que a minha esposa virar para mim e disser: larga o teu ministério, porque eu não quero mais saber de igreja, eu viro para ela e digo: minha filha, você já perdeu há muito tempo, porque eu sou fiel a Deus. E por ser fiel a Deus, e Ele manda eu ser um bom, fiel marido, é que a minha esposa é abençoada por tabela. É disso que estamos falando, irmãos. Fidelidade ao Senhor. Quando somos fiéis a Deus, e quando eu falo fidelidade ao Senhor, pense na sua vida da forma mais ampla possível. Devocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, casamento, dentro de casa. Quando a gente busca isso, tenho certeza, o Senhor não só nos abençoa, não só abençoa a nossa casa, mas Ele usa a nossa família nos seus grandes e gloriosos propósitos, seja para a conversão de pessoas na nossa casa, seja para o Senhor ser revelado, seja para que coisas aconteçam segundo a vontade desse Deus. Toda a família usada por Deus é fiel a esse Deus, se volta para esse Deus com fidelidade. Também aprendemos com a história dessa família que toda família usada por Deus colhe as bênçãos da providência divina. Em outras palavras, toda família usada pelo Senhor é abençoada por Ele. É abençoada por Ele. Porque Ruth se apega à sua sogra, o Senhor a usa grandemente, e o resultado disso
é que toda essa família é resgatada e Deus dá filhos, dá um filho a Ruth e a Boaz. Será que Ruth seria tão abençoada assim se ficasse lá em Moabe, na sua zona de conforto? Lá no primeiro capítulo nós lemos, Noemi vira para Ruth e fala: minha filha, volta para a casa da sua mãe, não tem futuro para você em Israel, não tem esperança. Será que eu tenho filhos? Será que eu tenho idade suficiente para gerar filhos, para que você se case e tenha futuro, tenha marido? E Ruth fala: nada disso, eu não vou abandonar você, minha sogra. Aonde você for eu vou, onde você morar eu vou morar, o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu não vou de volta para minha casa, eu não vou desistir dessa família que o Senhor começou. E o Senhor abençoa isso, esse simples ato de fidelidade, que importa na renúncia, nessa tomada de uma decisão mais difícil. Ruth não seria tão abençoada, irmãos, se escolhesse a zona de conforto. Essa é a grande verdade do texto. Ruth não seria tão abençoada se escolhesse o caminho mais fácil. Meus irmãos, Deus sempre age com graça. Deus é sempre gracioso com aqueles a quem Ele decide usar. Deus sempre recompensa famílias que se consagram a Ele. Deus abençoa famílias que no seu dia a dia tomam decisões que glorificam ao seu santo nome. Sempre resgata, sempre recompensa, sempre sustenta e sempre promove salvação em todo lar que se entrega ao Senhor Jesus, para amá-lo, para servi-lo, para estar com Ele. Lembra daquilo que Paulo diz para o carcereiro de Filipos? O que ele diz? Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Deus sempre providencia todas as coisas na vida de famílias que são usadas nos seus propósitos. A família usada por Deus também, irmãos, por fim, ela se torna canal de bênçãos para os outros. Toda família usada por Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você: gente de Deus é bênção. Gente de Deus não existe para atrapalhar os outros. Gente que é de Deus existe para abençoar os outros, para proferir boas palavras, para ser bálsamo na vida de todo mundo. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é canal de bênçãos e nunca de intrigas e de maldições. Dentro de casa, na igreja, em qualquer outro lugar, essa família é usada por Deus para abençoar o povo de Israel. Noemi começa a história triste e termina feliz. Agora ela tem um neto que vale por um filho. Só que esse neto nasce não apenas para abençoar a sua avó e seus pais, mas ele é o avô do rei Davi. Deus tinha um propósito para a vida desse garoto nascer, que é para produzir uma família que desembocasse exatamente no centro dos propósitos do Senhor, a fim de que o povo que vivia em anarquia tivesse um rei segundo o coração de Deus. Meu querido irmão, o que você pensa na vida do seu filho? Quais os planos que a gente faz para a vida dos nossos filhos? Eu quero que meu filho cresça, eu quero que meu filho faça sucesso, eu quero que meu filho ganhe dinheiro. Muitas pessoas pensam assim. Será que a gente não deveria pensar que Deus tem com os nossos herdeiros, com os nossos filhos, propósitos muito maiores na história do que simplesmente casar, namorar, ganhar dinheiro, sair, passear? Tudo isso é bom,
Tudo isso é bom, se feito para glorificar o nome do Senhor. Mas o fim supremo e principal da nossa família não é fama, não é dinheiro, não é lucro, não é qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer, mas sim fazer parte dos grandes propósitos de Deus na história do seu povo. Meu irmão, pergunta a você: qual o papel da nossa família? Qual o papel da sua família nesse mundo? Já fez essa pergunta? Para que meu casamento existe? Só para ser eu e minha esposa e vida que segue? Para que você gera filhos? Somente pelo desejo de ser pai e de ser mãe? Ou será que Deus não tem planos muito maiores para a vida de outras pessoas serem alcançadas, serem resgatadas também? E o próprio Deus não só fortalecer a nossa casa, mas fortalecer outros lares através do nosso lar. A grande verdade, irmãos, é que se nós tivermos famílias fortes e usadas por Deus, nós vamos ter uma igreja forte. Nossa composição de igreja é familiar. Famílias que alcançam famílias e que alcançam famílias. Se as nossas famílias estiverem aos pés do Senhor, a nossa igreja vai estar aos pés do Senhor. Essa é a grande verdade, irmãos. Com famílias fortes, temos igrejas fortes. Temos uma cidade mais forte. E diferente do que estamos vivendo hoje em nossa cidade. Temos até uma nação forte, quem sabe? Quem sabe? Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras obras ainda maiores fará. Meus irmãos, mesmo Deus que deu a Noemi, a Ruth e a Boaz uma descendência abençoada, é o mesmo Deus que chama a gente a fazer o mesmo com a nossa casa. Consagrar o nosso lar a Jesus. Consagre o seu lar ao Senhor Jesus, o único que pode redimir a nossa história. Por mais triste que ela seja, por mais complicada que ela esteja, o único que pode prover a nossa história e a nossa família é Jesus Cristo. O único que perdoa os pecados que a nossa família produz é Jesus. E o único que é esperança e solução para o nosso lar é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa manhã nós somos chamados, irmãos, a consagrar nossa família aos propósitos de Deus. O que o livro de Ruth vem nos ensinar é isto: consagre a sua família aos propósitos do Senhor. Eu e você não somos o centro do mundo, irmãos. A nossa família também não é o centro do mundo. Só há felicidade, só há completude, só existe harmonia no nosso lar quando as nossas casas se ajoelham ao Senhor Jesus. Aí sim, a bênção de Deus pode ser vista, pode ser desfrutada e pode nos edificar muito mais quando nós consagramos ao Senhor Jesus a nosso lar. Segundo, valorize as bênçãos de Deus no seu lar, meu irmão. Porque prestar atenção só nas dificuldades que a sua casa apresenta é esquecer que Deus é bom e que somente a sua graça é que nos sustenta. Se Ruth e Noemi fossem viúvas que ficassem só olhando para os seus problemas, só dizendo somos viúvas, pobres, não temos herança, elas ficariam só nisso. Por isso que o livro de Ruth é precioso a nos chamar à iniciativa. Tenha atitude dentro da sua casa. O profeta Isaías diz ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Tenha atitudes de misericórdia, de amor, de graça, de evangelismo dentro do seu lar. Mas principalmente, meu irmão, valorize
o que o Senhor já tem feito na sua casa e no que Ele pode fazer, tanto quanto Ele fez na vida de Ruth e de Noemi. E por fim, meu irmão, Deus chama você nessa manhã a fazer uma oração a Ele, a pedir a Ele o fortalecimento do seu lar, porque isso é necessidade, de termos famílias fortes, de termos famílias crentes de verdade, não apenas de nome, mas pessoas que amam a Jesus. E somente no Senhor Jesus é que nós encontramos força para viver a nossa família. Que Ele abençoe você, que Ele dê ao nosso lar a cada dia mais força, mais graça e mais misericórdia, e mais do seu grandioso amor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.